língua portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Para as atividades dessa semana, trabalharemos com a música-poema Identidade, de Jorge Aragão, do disco Chorando as Estrelas, de 1992. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Para saber mais, Jorge Aragão, é bem direto na música Identidade, ao abordar o preconceito que acontece de maneira velada no país. Ao discriminar o elevador como ambiente dessa prática, Aragão faz um recorte para ser mais incisivo ao diagnosticar costumes tristemente enraizados. O samba, lançado em 1999, discorre também sobre frases de preconceito racial históricas no Brasil, dentre elas a do tal preto de alma branca. Sem perder o ritmo e o swing, Aragão mostra o descompasso de país formado essencialmente pela miscelânea, mas que relega muitos daqueles que o construíram a posições inferiores, com pouca perspectiva de ascendência social, a não ser pelo elevador de serviço. Mais uma música-poema que traz para nós a temática negra, a questão do preconceito em relação ao negro. A mídia tem mostrado muitas situações envolvendo essa discriminação, esse preconceito. Vamos à questão. Ao reler os versos abaixo, é possível pensar que a nossa identidade brasileira, ainda em formação, tem negado sua ascendência da matriz africana. Se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. De que maneira a sociedade brasileira tem negado à parcela negra da população o reconhecimento de sua ancestralidade, conforme a afirmativa acima? Eu coloquei uma sugestão de resposta. Você pode ter utilizado outras palavras. Ao desrespeitar o negro, considerando-o como raça inferior, negando-lhe o direito à igualdade sem distinção de cor, há algumas expressões como a coisa tá preta, preto de alma branca, humor negro, que reforçam esse preconceito. Ainda quando à pessoa negra são atribuídos apelidos pejorativos, como macaco, tição, associando-a à cor da pele. Além do desrespeito aos costumes e tradições religiosas, demonstrando certo deboche ou desconfiança. Em diversas situações, a sociedade nega a presença do negro no processo de miscigenação da formação da identidade brasileira. Próxima questão. Essa cantiga tem uma função social que é traduzida pelos versos espalhados em todo o poema musicado de Jorge Aragão. Você consegue perceber e descrever? Faça um esforço e explicite seu entendimento desse texto.
É uma questão bastante pessoal, baseado na sua interpretação, naquilo que você conseguiu entender a partir dos versos, você vai colocar o seu ponto de vista. Para ajudá-lo, eu proponho uma sugestão. Incentiva uma reação da população negra, instigando a não aceitar situações de discriminação, de inferiorização, do racismo velado, como nos casos em que há diferenciações de elevadores para empregados e patrões, e até mesmo quando alguém procura se passar por simpático, solidário, mas utiliza expressões que carregam um sentido negativo, como, por exemplo, preto de alma branca, como se o fato de ser negro fosse ruim, fosse menos importante, tivesse menos valor. Questão 3. Jorge Aragão, Clementina de Jesus, Chico César, Dona Ivone Lara e vários outros artistas fizeram de suas letras de músicas verdadeiros poemas, que são grandes reflexões denúncias da negação de nosso pertencimento étnico, cuja ancestralidade é africana. Escreva abaixo versos de alguma das músicas poema que apresentamos nessa proposta, ou que você conhece ou já tenha escutado. Afinal, os versos musicados são pura poesia. O PET 4 abordou várias músicas poema com essa temática do negro. Há outros cantores, outros artistas que também levantaram essa temática. Essa é uma resposta totalmente pessoal. Você procura nos versos das músicas poemas trabalhados no PET 4 ou outro que você conheça. Procure aqueles versos que mais chamaram sua atenção, que você achou de maior destaque dentro da música e escreva como resposta. Questão 4. Para Jorge Aragão e para muitas pessoas negras desse país, o elevador de serviço representa uma grande mazela da sociedade brasileira, que camufla ou explicita de forma violenta o racismo brasileiro. Os versos abaixo sinalizam uma orientação. Baseada nessa música, escreva quais são as melhores estratégias para que o racismo não ocorra no Brasil. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no de serviço. Se o social tem dono, não vai. O elevador é um objeto que transporta, muitas vezes para o alto, muitas vezes para um lugar mais baixo. Quando o Jorge Aragão utiliza nessa letra esse elevador, ele vai dizer: sai desse compromisso, não vai no de serviço, se o outro tem dono, não vai. Ou seja, não aceite essa situação de discriminação, não se assuma como inferior, não se contente em ser tratado como alguém que tenha menos capacidade. Pense dessa maneira para formular sua resposta. Eu vou deixar uma sugestão. O negro não pode aceitar a discriminação, o preconceito velado. Precisa continuar lutando, buscando oportunidades, igualdade de direitos. Estudar, cursar nível superior, estar antenado com os assuntos atuais, adquirir conhecimentos, aperfeiçoar-se para o competitivo mercado de trabalho pode ser um meio de provar à sociedade que capacidade e competência não estão relacionadas à cor da pele. Além disso, é necessário maior participação negra em cargos políticos, de poder e prestígio social, que permitam tomadas de decisões, participação na elaboração de leis. Vamos refletir sobre uma frase de Leonardo da Vinci. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Até a nossa próxima aula.